Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal, aqui quem vos fala é o Davi. Meus nobres irmãos, o vídeo que você vai ver agora, a matéria que eu preparei para vocês, que é uma dica do nosso inscrito, você já vai ver quem foi. Eu peço que você preste muita atenção nela, porque ela confirma outro vídeo que a gente fez aqui, onde em uma live também, os ex-atores da Globo também falaram sobre um quartinho que existia lá, o quartinho do pó e do redondo, vamos colocar assim. Esse vídeo aí eu recomendo muito que você assista, porque nós fazemos algumas colocações que são válidas também para este vídeo que você verá agora. E eu quero, antes de começar o vídeo, te dizer por que essas revelações estão acontecendo, já para que você já fique ciente. Isso está aparecendo agora porque a Globo ela tem perdido muita audiência. A própria mídia está noticiando, né, os abalos monstruosos que a audiência da Rede Podre principalmente está tendo. E não só ela, as outras também estão caindo, mas a Globo realmente, para o que ela era, ela já diminuiu muito. Então não é à toa que ela está diminuindo o quadro de funcionário, diminuindo o salário, enfim, ela está realmente encolhendo. Graças a Deus isso é uma coisa muito boa, porque as pessoas têm percebido que eles nunca fizeram um trabalho realmente dirigido ao povo. Na verdade, o que eles sempre fizeram é uma programação. Então eu vou ler a matéria para você que você tenha noção dos fatos do jeito que eles estão falando. E já a gente vem explicar. Vamos lá. Hélio de la Pena disse que teste do sofá na Globo era institucionalizado, ou seja, era norma da empresa. Todos tinham que participar. A matéria foi nos enviada pelo nosso veterano aqui nas dicas, Alexandre dos Santos Silva. Desde já fica o nosso agradecimento mais uma vez a esse irmão de fé e batalha. A matéria é de 8/7/2021. O ator Hélio de la Pena, ex-integrante do extinto humorístico Cacete e Planeta, disse que o teste do sofá eram comuns nos bastidores da Globo e que certos diretores e produtores da emissora assediavam intimamente algumas mulheres que tinham interesse em fazer figuração nas produções da empresa. Em entrevista ao podcast Inteligência Uteda, o comediante declarou que nunca chegou a presenciar um ato do tipo, mas que ouviu falar sobre esses episódios que, segundo ele, eram corriqueiros. Tinha uma coisa assim que era o tal do teste do sofá. Para a menina fazer uma figuração, os diretores e os produtores assediavam. Eu não via, mas ouvia falar e era corriqueiro. Pô, tinha produtor que tinha contato com cafetina e botava as meninas como figuração. Tinha uma coisa de uma libertinagem, de um abuso, um assédio. Quem não cedesse, de fato, não ia para frente e não subia na carreira. Enfim, era uma coisa realmente institucionalizada, afirmou de la Pena. No podcast, o ator também falou sobre Márcio Smelling, que está sendo acusado pela atriz Dani Calabresa de assédio íntimo, e relatou que já ouviu coisas estranhas a respeito do famoso. Eu não tinha contato com a produção de Márcios, não tinha noção nem ideia do que estava acontecendo. Eu vim saber quando veio à tona a denúncia com a revista Piauí. Depois, conversando com alguns amigos lá dentro, me falaram que era isso mesmo, que a coisa era estranha, relatou. No ano passado, quando a denúncia do suposto assédio veio à tona, Márcio Smelling, em entrevista ao UOL, negou as acusações e afirmou que já foi um homem tóxico, mas jamais tive relação que não foi consensual. Por fim, Hélio de la Pena disse que esse comportamento abusivo por parte de alguns produtores e diretores só mudou com a nova política da Globo, o que implicou na demissão de várias pessoas. Eles foram atrás e demitiram os produtores que faziam esse tipo de jogada, tentando criar um ambiente mais profissional, mais correto e mais decente para a televisão. Algumas pessoas até estranharam um pouco e falaram: ué, mas isso não é mais televisão, completou. E aqui encerra a matéria. Meus irmãos, se fosse vocês que estivessem falando, iam jogar isso como teoria da conspiração, despeito e etc. Mas é alguém de lá. Mesmo ele ficando assim meio, não, eu ouvia falar, agora que eu tô tendo a certeza e não sei o que, esses caras sabiam muito bem, meus irmãos, o que acontecia ali. Não vou dizer que ele fazia isso, mas muitos deles praticavam também esses atos. Olha, você quer aparecer? Tem que ficar comigo. É por isso também que se explica esse combate todo, esse ódio contra a família tradicional. Porque a família tradicional, de moral, de bons costumes, ela sempre foi contra esse tipo de prática. Veja bem, antigamente, uma moça dizer que queria ser atriz era mesmo que ela queria dizer que ia ser uma menina que ia vender o corpo. Era praticamente a mesma coisa antigamente, anos 70, por aí. Porque as famílias tradicionais, o mundo era menor, vamos dizer assim, elas sabiam muito bem as práticas desses diretores, dessa produção, o que é que aquelas meninas, os rapazes jovens tinham que se submeter, ficando com pessoas bem mais idosas do que elas. Lembra aquelas cantoras mirins, aquelas menininhas que tinham sucesso, que cantavam, né, iam com aquelas sainhas? Tem uma delas mesmo, se eu não me engano, a do Balão Mágico, e ela falando que ela era forçada a sentar no colo, né? Se você me entende, você está no colo dos diretores, dos produtores, dos grandes empresários. Entende, irmão?
E elas falam disso constrangidas e com medo. Inclusive ela fala, não vou falar muito porque isso ia dar muito rolo para as pessoas. E essas pessoas ainda são poderosas. Então, isso também explica por que está aparecendo. Conforme a Globo diminui o seu tamanho, mais e mais pessoas que hoje não dependem mais dela vão ter mais coragem para falar. Então vocês não se surpreendam, como eu também já falei isso em outro vídeo, que cada vez mais e mais ex-atores, ex-artistas dessa rede venham falar sobre o que ela realmente é. Principalmente aqueles que estão de fora de toda a mídia. Porque, como eu estou dizendo, meus irmãos, a mídia é uma coisa só. Entende? Muda a administração Globo, a administração SBT, mas todos têm aquele modo operante de trabalhar. Então, para o cara vir e chegar de fato a falar, ele tem que estar independente de toda a mídia. Porque ele sabe, se ele fala da Globo, ele perde o contrato em todas as outras. Veja o Jô Soares mesmo, um cara que sempre manteve a sua audiência, um cara que eu acho um dos mais inteligentes da TV, e não teve espaço para ele. Mesmo ele querendo ir pro SBT, não abriram. Porque o fato de Silvio Santos acolher ele de volta seria uma afronta à Globo. Então, não, deixa o cara de fora, porque a Globo quer que ele fique de fora. Então esse tipo de coisa sempre foi prática da mídia, a perseguição. E aí todo esse ataque que eles fazem à família é justamente por isso, porque desde o começo, a família, o carinho que um pai tem com a filha, com um filho, a mãe tem esse carinho, esse amor, de protegê-los de tudo que é ruim, que no futuro, mesmo que consiga o papel, veja aí quantos deles, que eles, é uma coisa que também eles não falam, coloca lá, fulano infartou. E aí você vai ver o porquê, né? Você vai conversar com as pessoas nos bastidores e você escuta, não, isso aí foi overdose, isso aí foi pó demais. Quer dizer, como é que a pessoa está bem e precisa recorrer às drogas? Então ela não está bem. E esse tipo de coisa era abafada, entende? E é abafada até hoje. Qualquer pai e mãe quer o bem para o seu filho e ficava contra isso, desde o começo. E essas pessoas, meus irmãos, que se submetem a essas coisas, a essas práticas, a essas vontades ilícitas desse pessoal, no futuro, mesmo que ela ganhe fama, poder, ela vai se tornar tão podre quanto eles. E no final das contas, Deus colocou em cada um de nós uma coisa chamada consciência. Fica aquela vozinha, sabe? Você tem tudo, tem dinheiro, tem um carro do ano, tem a fama, tem os fãs. Cara, isso não te faz feliz. Sabe? Não te faz feliz, meus irmãos. Eu, com as pouquinhas coisas que eu tenho, família, eu sou tão feliz que eu faço questão aqui de gravar, mostrar pra vocês. Porque eu realmente tô feliz, meus irmãos. Porque foi bem adquirido, foi trabalhando, foi com suor. Sabe? Eu não me envergonho, eu mostro placa, eu mostro tudo, mano. Mostro onde eu moro, eu mostro tudo pra vocês. Por quê? Porque eu não preciso me esconder. Tudo foi com muito trabalho, tudo foi com muito suor. Você vem aqui na minha cidade, você pode perguntar sobre mim. E todos que me conhecem vão te dar boas informações. Então, quando você consegue alguma coisa que você desejava muito, com o suor do seu rosto, sabendo que foi Deus que te guiou pelo caminho para chegar até aquilo, cara, a alegria é muito grande. E eu digo para você jovem, para você que também quer ter os seus sonhos, não pegue atalho não, irmão. Não vá pelo caminho ilícito, não vá pelo caminho, mas assim eu vou conseguir avançar. Porque você vai de fato avançar. Mas você mesmo não vai se sentir bem com essas coisas. Você não vai ter alegria que até coisas menores do que você possa ter. Sei lá, tu vai conseguir um iate, vai conseguir um helicóptero. Talvez não fosse isso tudo, fosse uma 600, uma XJ-inha, XJ6. Pô, ela vai te deixar mais feliz se você adquirir ela de forma lícita, com Deus te guiando do teu lado, você sentindo mesmo o Espírito Santo junto com você nas tuas decisões no teu dia a dia, do que de repente tu comprar um avião de última geração, deixando Deus de lado, abandonando Deus. O prazer não será igual, jamais, meus irmãos. Ao contrário, só vai vir tristeza. Então, tá aí as provas disso, com a declaração desse próprio povo, com a vida dele. Você vê Xuxa mesmo. A Xuxa riquíssima, mas fica aí se envolvendo com treta. A maioria das pessoas hoje já entende o que ela fez, não concorda, e você vê que ela tem uma certa agonia, ela não fica quieta, ela tem que estar sempre ali, tretando, porque ela não se conforma com o que está acontecendo. Então a fama, o poder, o dinheiro, nessas horas não valem nada, porque se você mesmo não está satisfeito com o que você tem, meu irmão, você fica um saco vazio, entra as coisas e sai por baixo. Só por fazer esse tipo de discurso, família, a relevância já cai. Não, porque você está discriminando os atores, tem nada a ver. Se o cara de fato é um ator, se o cara de fato é uma atriz e consegue isso com seu talento, se destacando em papéis, fazendo teatro e vai subindo até chegar numa televisão,
essa pessoa vai ter outro tipo de felicidade, ela vai ser uma pessoa de fato realizada. Então, essa matéria que eu exibi para vocês, ela é mais importante do que se pensa, porque quando o cara diz que era institucionalizado, essa palavra pesa muito, meus irmãos. Porque está dizendo que fazia parte da estrutura da empresa. Ou você passava por aquilo ali, a submissão a essas pessoas, ou simplesmente não entrava, não crescia. Então é por isso mesmo, repito, que você via tanta atriz, tantas pessoas da mídia atacarem tanto a família tradicional. Porque essas pessoas, meus irmãos, se tornam sem alma, desalmadas mesmo. E elas vê um cidadão de bem, que ganha às vezes ali um salário mínimo, sofre para sustentar a sua família. E ele não quer que a sua filha se submeta a uma pessoa que tem dinheiro, que o seu filho não se submeta, sendo que ele se submeteu. Eles não aceitam isso, então eles trabalham mesmo para destruir a moral, os bons costumes. Eles pensam, eu já ouvi isso até em filmes antigos, da própria Rede Podre mesmo. Eles falando, esse cara não tem nada e quer ter honra. Que honra pode ter um pobre? Ou seja, se você é pobre, na cabeça desse pessoal, você não é para ter valores não, você tem que se submeter a eles. Por que é que você não quer ceder? Sua filha, seu filho. Por quê? Você não tem nada, você não devia ter essa posição, deveria ser submisso. Só que a família brasileira não é o que eles querem que seja, é o que Deus quer que seja. Então, meus irmãos, mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Eu não sei qual é o seu sonho, mas não pegue atalhos, meus irmãos. Siga o caminho difícil. É mais demoroso, os outros vão conseguir em 1 ano, 2, 5, vão. Você vai demorar 10, 15, 20, vai. Mas tudo é no tempo de Deus. E se você confia nele mesmo, ele vai te levar ao teu objetivo. Pode ter certeza disso. Então eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.